Só vamos começar aqui, depois o pessoal vai entrando. E hoje a gente vai falar de terapias combinadas de fio com plasma, com PRP, tá? E por que PRP? Bom, a gente sempre fala em IPRF, né, em alguns cursos aí para fibrina, elastina e colágeno, mas eu tenho percebido nas minhas experiências clínicas que o PRP tem dado mais resultado, tá? E está otimizando, sim, os tratamentos, principalmente de pálpebra inferior, tá? Então, aí eu comecei a associar combinações de fio liso com a parte de PRP. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do tratamento. E também para corporal, tá? Então, quem faz corporal aí, que vai entrando na live, também dá para associar, principalmente quando vai fazer tratamento de celulite, tá? Faz a subincisão ali, faz o fio em hashtag embaixo da celulite, você pode colocar o PRP. Em alguns casos, pode associar também com o plasma gel dentro da própria celulite, também dá um resultado muito bom. Para quem não me conhece, sou a doutora Rachel Bernardo, mestre em harmonização e também biomédica esteta, doutorando em ciências biomédicas e speaker do board científico da Med Beauty, além de mentora do RB Acelera Hoff. Tenho duas publicações de livros, uma onde eu fui colaboradora e a outra que eu publiquei este ano com técnicas exclusivas minhas e que eu uso, tudo que eu uso aqui no Instituto, tá? E para a gente falar de fios de PDO, a gente precisa entender o que, que é o fio de PDO, né? O fio de PDO nada mais é que um polímero, e esse polímero ele é formado por moléculas, né? Por monômeros, que se aglomeram e se tornam polímeros. Esses monômeros são carbono, hidrogênio e oxigênio, contendo quatro, né, moléculas de carbono, seis de hidrogênio e três de oxigênio. E essas moléculas, elas são importantes por quê? Porque elas são coisas que nós produzimos no nosso organismo, então elas são coisas que vão reabsorver. Não tem nenhum efeito endotóxico que fique alojado no nosso organismo, tá? Essa coloração violeta que o fio de pedal recebe é uma coloração somente de guia cirúrgico, tá? Ela não tem nenhum intuito, né, diferente que vá modificar algo durante a aplicação, tá? Então, o intuito é somente mesmo a quesito de aplicação aí, tá bom? Aqui a gente tem mostrando uma visão microscópica de como que é o PDO ali. É lógico que quando ele se solidifica e vira fio, né, ele fica diferente, mas como que são as cadeias, né? Como são essas formações de cadeias. E o que que o fio faz dentro da nossa pele? Então a gente consegue ver nesse corte histológico uma remodelação celular ao redor do fio. Então onde a gente vê essa parte esbranquiçada aqui é onde passou o fio. E ao redor dele uma remodelação de tecido, porque ocorre um processo de reação ali na hora que você coloca o fio, ele vai fazer um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai se tornar um processo depois de reparação tecidual, né? E vai fazer uma cicatrização. Então, é como se criasse uma fibrose de cicatrização, aonde vai sustentar esse tecido e deixar esse tecido menos móvel, menos elástico, né? Então, trazendo sim um bioestímulo de colágeno. A gente nunca pode esquecer, principalmente os fios lisos, que eles são bioestimuladores de colágeno, tá? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela tem uma cicatriz embaixo aqui, né, de um cisto dentário que ela teve e tiveram que fazer a remoção, é uma cicatriz grande de mais ou menos ali uns 7 centímetros, e do outro lado ela não tem nada. O lado que ela não tem nada, ela nunca fez procedimento nenhum, nem toxina botulínica, o lado que ela não tem nada de cicatriz, onde não teve essa reparação tecidual, esse processo de fibrose interna, né? Ela tem uma flacidez muito maior, uma pele caída. E aonde ela tem a cicatriz, a pele é mais coladinha no contorno da base da mandíbula. Então a gente consegue perceber, né, que por mais que as pessoas falem que não é indicado, que deve fazer cirurgia, qualquer tipo de processo inflamatório, seja através de um abscesso, seja através de um fio de PDO, seja através de um bioestimulador de colágeno, seja através de uma subincisão, através de uma cirurgia, ou até mesmo a compressão constante unilateral, você vai criar um processo de fibrose na face do paciente, tá?
Se você perceber, o lado que você dorme é sempre o lado mais colado. Até para quando vocês, como profissionais, forem fazer algum tipo de injeção ou inserção de fios em pacientes que dormem somente de um lado, vocês vão perceber que o lado que ele dorme é mais difícil de passar cânula, tá? Então, vocês vão ver que tem uma fibrose maior aí, tá? Então, tudo isso é rotineiro dos nossos hábitos deletérios, hábitos do dia a dia, né? É por isso que quando a gente tem costume de ficar puxando o lábio, sim, você forma uma bolinha também, você faz um processo inflamatório na região onde vai ter um estímulo fibroso também de reparação, tá bom? Então, tudo pode ocasionar, e o paciente tem que estar consciente disso para quando vocês vão realizar os procedimentos. E os fios que eu mais uso com o PRP são os fios filler, que são fios lisos que potencializam o resultado, tá? Eu, particularmente, para face, não gosto de fios agulhados. Eu trabalho fio agulhado para corpo, pescoço também, mas a face em si, eu não gosto de trabalhar muito porque ele dá muito hematoma, né? E aí eu prefiro então fios canulados. E o fio filler, como ele tem esse poder de volumização maior, porque ele vem mais fios por cânula, então eu consigo um resultado melhor. Associando ele então com o PRP, o processo de regeneração tecidual também se torna maior, tá? E aí a gente consegue uma qualidade no tecido melhor, uma volumização também maior, porque o fio é fio dependente. Quanto mais fio, mais processo inflamatório, mais volumização, mais resultado, tá? Hoje a gente tem no mercado todos esses fios lisos que são unitários, que são mono. Depois a gente tem o fio parafuso, que ele é enrolado na agulha, então ele se torna mais extenso, porém é um fio só também, tá? Depois tem fios parafusos duplos, que daí são dois fios por agulha, e tem o Way-Bag, que é um fio canulado bem fininho, tá? Que é um por agulha também. Esse eu praticamente não uso porque dá mais resultado em pele muito fininha, quando você tem aquela bolsinha já do paciente, que é uma pele um craqueladinho, ou que você queira colocar ele só dentro de uma ruguinha muito fina, tá? Então, o que eu tenho de rotina no consultório que eu uso bastante é o fio filler. Esse é o que eu mais uso, tá? E hoje a gente tem o fio filler que é o filler volume 20 também, né? Que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, vocês vão ver duas apresentações do volume 10. Uma apresentação que é o 21G por 60 por 90, que ele é mais longo, esse é legal para fazer nasogeniano, tá? Ou glabela, também é legal. E tem o de 38 por 50, esse é o que eu mais uso, porque eu acho ele mais fácil de distribuir para face. Então, eu posso usar tanto na região de pálpebra inferior, como linha de marionete, como nasogeniano, como glabela, tá? Então, qualquer região eu posso usar. Posso usar embaixo da cauda da sobrancelha para estruturar essa região de têmporas. Posso usar em qualquer região. Tem o outro que os fios são um pouco mais fininho, tá? O USP dele é menor, que é o 23 por 38. Esse, basicamente, eu não uso porque eu acho que a diferença é muito pouco e o valor não muda. Então, eu prefiro o 21, que são fios um pouquinho mais, com a USP maior, são fios mais grossinhos e que vão levar um tempo melhor, maior ali para reabsorver, tá? E ele vai flexibilizar normal conforme a movimentação do músculo, tá? Então não tem diferença nenhuma ali. Para mim, o 21 tá ótimo. E o volume 20, que muda, é a USP, né? Então a gente tem a USP um pouco maiorzinha. E são 20 fios e a cânula é mais grossa também. Então vocês viram que naquela cânula lá, mais grossa era 23. Agora nessa aqui é 19, né? Lembra que quanto menor o número da cânula, mais grossa é o gauge da minha cânula, tá? E esses fios também têm nas mesmas medidas do que o de 10, 38 por 50 e 60 por 90, tá? Então, eu quero volumizar um malar, eu quero fazer um nariz, eu quero, né, um ângulo de mandíbula. Pode usar o 19 por 60, volume 20, porque eu quero bastante volume. Eu quero tratar só uma região que não tem tanta profundidade, uso volume 10, tá? Então, vocês conseguem mudar isso também. Eu quero usar, mas eu não tenho volume 20, mas eu quero colocar uma espessura maior. Coloca dois de volume 10, não tem problema nenhum. Você pode pôr um e logo em seguida colocar o outro no mesmo pertuito, tá? Aplicação é subcutânea, lembrando a dica que eu sempre dou, passou a abertura da cânula 90 graus, coloco na pele 90 graus, depois eu caminho a 45, tá? Então, como que é feita a colocação? Aqui eu tô colocando na região de Chertoff, né? Eu vou fazer ali, ó, pode ver que eu tô colocando 90, tô empurrando, abri o pertuito, passei a ponta da cano, abertura, aí eu vou caminhar a 45 e vou chegar até o final.
vou tirar a mão ali da cânula, vou ver se meu fio não volta, e aí eu vou puxar para trás novamente, deixando o fio lá dentro nessa região, tá? A aplicação é muito tranquila, né? Pode ser feito com anestesia só pontual local. Se o paciente for muito sensível, aí vocês podem colocar no caminho do fio, mas não há necessidade, tá? Essa paciente a gente fez ácido hialurônico na região do nasogeniano e fizemos fio de tração no malar e esses fios filler aí nessa região para tirar a expressão de cansaço, tá? Então, o fio foi bem nessa região. Mas e quando eu falo de plasma, né? O que que é o plasma? Então, a coleta que a gente faz do sangue do paciente, né? Esse sangue, de preferência, o paciente tem que estar num condicionamento bom, com ferro ok, tá? É legal pedir os exames de sangue, se ele tiver aí pelo menos com 6 meses, aí tá dentro de um prazo legal de validade desses exames, para você ver quantidade de parte de vitaminas, magnésio, zinco, né? Controle das hemácias, plaquetas, tudo isso você pode analisar para ver a qualidade desse sangue. Uma indicação que eu sempre falo para os pacientes: tomem bastante água. Quanto mais água o paciente se hidrata, mais a gente consegue coletar plasma, tá? Então o resultado é melhor, porque daí você tem uma quantidade maior de produto resultante para poder colocar junto com os procedimentos, os protocolos que forem feitos, tá bom? Que eu vou ter dentro do plasma? A gente sabe que tem as plaquetas ricas em fatores de crescimento e tem as pobres, que é a parte que separa amarela e vermelha, tá? Essas hemácias vermelhas que ficam, a gente considera a parte pobre, então ela não tem um poder grande regenerativo. Os pacientes gostam muito quando a gente fala, né, que é como se fosse uma célula tronco esse plasma, porque ele tem fatores de crescimento que ajudam na proliferação de novas células regenerativas. Então ele vai atrair mais células de aumentando matriz extracelular, né? Mais células de fibroblastos de reparação para esse tecido, mesmo que eu esteja ocasionando, né, um processo inflamatório na região, onde eu vou ter uma restauração com essas fibras, né, com essas células plaquetárias aí que vão reestruturar todo esse tecido. Então, eu tenho um processo inflamatório acontecendo, controlado, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro processo reparatório acontecendo, tá? E é isso que importa, porque ao aumentar essas células reparatórias, eu vou ter um tecido de mais qualidade. Eu nunca prometo para o meu paciente, tá, que eu vou conseguir clarear principalmente quando eu faço em pálpebra inferior, olheiras. Porém, em alguns casos, quando a olheira é de cunho sanguíneo, né? Ah, eu tenho ali noites mal dormidas. Sempre quando eu tenho um edema na região, eu vejo que eu tenho mais escurecimento. Aí, nestes casos, o PRP ele ajuda, tá? Em alguns casos, eu gosto até de usar o gás ozonizado, porém, o gás ele vai estufar bem o olho do paciente, porque ele corre para a pálpebra superior também para outras regiões, não tem como você controlar muito isso. E aí sim, né, o paciente pode se incomodar, ele arde um pouquinho. O plasma, como ele só vai ter o gelzinho que vem dentro do tubo, que é o anticoagulante, que é o separador ali, ele não é tão ardido, tá? Para o paciente. Mas vai estar anestesiado também, não tem tanto problema. Mas eu nunca prometo que vai clarear. Eu falo que pode ser que às vezes aconteça uma melhoria na qualidade de coloração. Mas que sim, o que acontece é uma melhoria na qualidade da pele, não da pele superficial, tá? Porque a gente, nessas reparações que a gente faz, ocorre uma melhoria na qualidade da pele mais subdérmica. Então, eu vou ter ali mais estímulo de colágeno, elastina, a pele não vai ficar tão, né, flexível, digamos assim, ela vai ficar mais firme, tá? Ah, o que que eu posso fazer para associar essa parte superior? Aí eu posso microagulhar com PDRN, com exossomos, com o próprio plasma, também dá para microagulhar com PRP. Dá para eu poder fazer skin booster nessa região sem reticulação, né, mini pápulas ou microagulhamento. Dá para eu fazer peeling associado na mesma sessão, tá? Então tem várias coisas que podem ser feitos. Posso fazer laser? Pode. Daí o ideal é que faça o laser antes, depois faça a aplicação do fio e do plasma, tá? Como se fosse o plasma
uma melhoria na qualidade desse tecido que houve a injúria, tá? No caso do laser. Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer. O ideal, principalmente, estou falando muito em pálpebra inferior, que é um dos tratamentos que mais são procurados dentro do consultório e é um dos tratamentos mais difíceis também de dar resultado. Que você tem que fazer como se fosse técnica sanduíche. Então, você vai tratar de dentro para fora, de fora para dentro, tá? Para você conseguir uma qualidade de tratamento e prolongar os resultados também. Porque você pensa, é a região que mais envelhece, é pálpebra e pescoço, que são regiões móveis que a gente tem em movimentação, pisca bilhões de vezes por dia, então tudo isso vai potencializar os resultados ali do envelhecimento, tá? E aí, esses fatores de crescimento, então, né, eles vão unificar. Quando a gente faz o plasma gel, você desnatura as proteínas, né? Então, você não tem uma qualidade tão boa quanto no PRT, no PRP, que são essas plaquetas que ajudam nesses fatores de crescimento. Então, ele vai formar novos vasos sanguíneos. Por isso que eu falo que, em alguns casos, olheiras de cunho sanguíneo vai melhorar, porque ele aumenta a angiogênese na região, tá? Então, ele vai proliferar células troncos, tudo isso ele vai melhorar a qualidade. E não, ele não vai reabsorver mais rápido o fio, tá? Porque o processo de reabsorção do fio vai acontecer através de macrófagos tentando fagocitar, e aí nessa deposição vai fazer a nova formação de fibroblastos para reparar esse tecido. Diferente do que é falado no artigo feito in vitro, onde colocaram o fio somente dentro de ácido hialurônico. Então já foi comprovado que não aumenta o processo, né? Não acelera o processo de degradação do fio, tá? Então, essas plaquetas, elas são importantes e elas vão fornecer esses crescimentos essenciais, né, que envolve a migração, a proliferação de célula-tronco, a estímulo de fibroblasto, tudo isso que eu falei anteriormente, tá? Essa matriz extracelular, essa neovascularização, tudo isso vai repor, reparar o tecido e fazer formação de novas células. E aí, que tubo usar? Qual que é o protocolo que eu vou usar? Eu sempre falo que não tem um protocolo extremamente definido, que é tipo receita de bolo que dá certo para todo mundo. Por quê? Cada profissional tem uma centrífuga. A centrífuga que eu uso aqui é uma centrífuga mais antiga, que eu usava da época de implante, que a gente já fazia o plasma para reparação óssea, quando fazia enxerto ósseo dentário, tá? E tratamentos peridentários também, periimplantes, tá? Então, eu uso a mesma centrífuga, só que eu calibro sempre ela. E o mais indicado é sempre o tubo amarelo, tá? Ele que tem o fator de gel separador. Porém, em alguns casos, eu já vi fazer com o tubo de citrato. Eu já aprendi em cursos a fazer com o tubo de citrato. O citrato, como ele tem o sódio, ele arde um pouquinho mais para o paciente. Então, eu mudei em alguns pacientes que eu fui fazendo o teste para o de heparina. O heparina arde um pouco menos. Às vezes, até para fazer nesse de citrato, quando a gente faz o plasma gel ali, o paciente às vezes dá até um calafriozinho nele, porque é doloridinho, tá? Mas o ideal para o PRP é o tubo amarelinho, tá? Fazer a coleta. Eu faço a coleta aqui no sistema fechado, então eu coloco a borboletinha ali, o scalp, e já jogo direto com o adaptador para dentro desse tubo fechado. Então não tem contato com o sangue. E desse tubo eu já levo para a centrífuga e depois eu só aspiro o PRP mesmo ali para usar e o restante eu jogo no descarpaque, tá? Então, ou no lixo contaminado. Então, o ideal é que seja amarelo, mas vocês vão ver que em alguns vídeos aparece eu fazendo com o tubo verde, que eu aprendi em outros cursos fazendo com o tubo verde. O ideal de centrifugação também não tem um protocolo exato, tá? Mas sempre que se fala, eles falam em dupla centrifugação. Mas às vezes, para ter uma melhora ali na qualidade de tempo clínico, eu faço uma centrifugação única, tá? Numa rotação de 1.500 RPMs e durante 10 minutinhos ali. Mas em muitos artigos vocês vão ver que o melhor é uma centrifugação dupla, porém, às vezes leva muito tempo no processo, tá? Então eu faço e dá super certo do mesmo jeito. Então, isso aqui é uma colinha mostrando aí para vocês o tempo, né? Quando faz a centrifugação dupla, esse spin aqui é o tempo, né, de centrifugação. Então, faz uma primeira centrifugação ali de 100 a 300, né, G. Vai depender, tem umas centrífugas que têm uma inclinação de 45 graus, que mudam, então, por isso que eu não faço um protocolo muito padronizado para cada pessoa tem que saber qual a sua centrífuga, qual o melhor resultado. Mas na minha aqui, 10 minutos a 1.500 RPMs por minuto, tá? E aí eu consigo uma separação, uma qualidade boa e eu injeto direto já no fio ou na região que eu vou tratar. Então, no caso dos tratamentos com fio, eu faço a coleta aqui, ó.
Aqui eu tô fazendo com um tubinho de heparina. Esses dois tubos de vidro de tampa branca, que são tubos secos, que eu uso às vezes para balancear a minha centrífuga, que é essa daqui, tá? Por quê? Às vezes vou usar só para pálpebra inferior, coloco só dois tubetes, não preciso colocar, né, dois tubos, eu não preciso colocar quatro tubos, daí eu coloco dois tubos contrário com água dentro, só para fazer dar o contrapeso, não ficar né, movimentando errado a centrífuga ali, tá bom? E aí depois eu faço a coleta, tiro ali os tubos, faço a coleta e já faço a aplicação direto no fio. Então eu coloquei o fio na posição, eu venho, encaixo atrás do fio ali a seringa e já venho, né, soltando o PRP junto, né? Deixo, não encho muito ali para o olho não ficar fechado, né? Mas eu já vou complementando e bem lentamente para eu conseguir depositar a maior quantidade ali de líquido. E às vezes eu até distribuo na região adjacente ali do fio, tá? Aí quando eu vou fazer, os resultados são esses, geralmente que a gente consegue uma qualidade muito boa, uma boa hidratação. Isso aqui tudo com microagulhamento depois de PRP também por cima, tá? E quando eu vou fazer para acne? Quando eu vou fazer para acne, eu faço uma subincisão com anestésico, porque dói um pouquinho mais. Solto todo esse tecido fibroso de acne que está por baixo. Depois eu entro com o fio e depois que eu faço, né, a colocação, daí pode ser no fio ou pode ser depois separadamente, tá? Colocação do plasma. Então aqui eu vou jogar na região dos olhos, vou jogar na região do malar, aonde eu conseguir, né, mais qualidade ali para tratamento dessas acnes, eu vou fazer, tá? E aqui é um resultado fazendo o mesmo protocolo, fio, plasma, né, PRP, e depois microagulhando o PDRN por cima, tá? Então a gente consegue bons resultados, tá bom? É lógico que se você for fazer só o plasma, ele vai levar mais tempo para dar resultado. Então, às vezes eu vou fazer em paciente, principalmente paciente que não gosta de tratamento com ácido, que é coisa mais autóloga e tal. A gente pode fazer esse tratamento, pode fazer até em pacientes grávidas, tá? Não tem problema, desde que você não, neste caso, não tenha o agente separador ali. Então, eu faço daí no tubo transparente, que vai ser mais o IPRF, na tampinha branca. E aí você pode aplicar, tá? No paciente, né, grávida, ou paciente que quer fazer só o tratamento autólogo mesmo. Porém, o resultado você só vai conseguir ver daí a mais longo prazo. Então, depois de umas 3, 4 sessões, aí consegue sim uma qualidade de pele, tá? Mas o ideal é sempre associar, porque daí você potencializa o resultado e o espessamento dérmico, certo? Tem algumas pessoas que às vezes me perguntam, ah, mas pode misturar com bioestimulador? Pode misturar com outra coisa? Gente, o ideal é que não misturem com nada, tá? Então faça primeiro um, depois aplique o outro na mesma região. Porque a gente nunca sabe o que vai resultar essas misturas, principalmente agora que o pessoal está misturando muito bioestimulador com essas é, vitaminas, NCTF, Exo não sei o quê, né? Cuidado com isso, tá? A gente nunca sabe do que pode formar lá na frente, né? A gente sabe que vinagre com água não dá nada, vinagre com óleo não dá nada, mas vinagre com bicarbonato, ele... Então, não se arrisquem, vamos dizer assim, tá? Faça um, depois faça o outro, espere o tempo de reparação de tecido, né? Faça coisas que estejam indicadas em bula. Sempre que for fazer algo que às vezes vocês virem algum artigo, o paciente tem que assinar um termo off-label, porque não é do produto, é um produto que você está subfabricando, né? Porque você está misturando, não veio de fábrica. Então, tudo isso você depois tem que assumir perante a parte judicial, tá? Então, muito cuidado. E aí, então, esses são os tratamentos. Finalizamos a nossa live bem rapidinho hoje, só para passar os protocolos para vocês mesmo, bem básico, para vocês já conseguirem fazer aí no consultório, no instituto de vocês, tá? E quem quiser fazer pergunta, manda para mim no chat. E quem quiser a aula, responde para a gente o NPS, certo? Alguma dúvida ficou de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou abrir aqui o chat já para ler. O melhor fio para olheira, qual seria?
Olheira, pigmentação ou profundidade? Pigmentação, se for olheira, coloração, é, você pode usar fio fino, mas tem que associar, tá? De preferência associar aí com peeling extra por fora, tá? De tranexânico, é legal, ajuda bastante, apesar do cheiro não ser tão bom. E aí você pode colocar fio liso mono, tá? De preferência que não seja agulhado. Pode ser o A-bag. Mas se for profundidade, o filler. O que eu mais trabalho aqui é filler, tá? Então eu gosto de trabalhar muito com fio filler, que é a cânula com 10. Mais perguntas? A profundidade, subdérmico, tá? Então você vai entrar a abertura toda da cânula. Depois que passar a abertura, você inclina 45. Você vai conseguir levantar a cânula e ver o volume, mas não vai esquemear, não pode esquemear, tá? Então você daí vai saber que está numa profundidade ok, sempre na parte mais profunda. Evita essa região aqui onde fica a parte da órbita mesmo, tá? Coloca aqui nessa região onde você tem o suporte mais ósseo aqui, tá? Para evitar superficializar. Qual mais? Se vocês lembrem, gente, se vocês quiserem a aula, tem que preencher o NPS, tá? Mais dúvidas? O pessoal já faz? Vocês já fazem PRP? Como que tá aí no consultório de vocês aí? Vocês têm feito, têm associado? Mas olheira ativos em geral para fios. Ó, o que eu mais gosto de trabalhar sempre são PRP, tá? Que eu acho sensacional para essa área de pálpebra inferior, tá? Para face, você pode colocar em CTF, não tem problema, tá? Pode associar com ácido hialurônico, vai depender do que você quer para o seu paciente. Às vezes você vai pegar paciente que tem aquela pele bem craquelada, ressecada, que é só hidratar, então você pode trabalhar só com ácido hialurônico, sem reticulação, tá? O PRP para olheira é o que eu mais gosto. Em alguns casos, eu associo o PRP e o ozônio, tá? Porque o ozônio também vai ajudar nesse processo de aumentar a angiogênese e mais vasos ali, então vai melhorar a qualidade ali de drenagem e vascularização regional. Isso quando a olheira é de base sanguínea, tá? Você vê aquela roxidão, mas não é nada hereditário, não é por medicação, né? Então, aí esse daí é melhor, tá? Esses são os ativos que eu gosto mais de trabalhar. Mas tem vários ativos hoje, tem várias mesclas, né? Tem gente que gosta de colocar, fazer as suas próprias vitaminas, daí compra separado na Biometil, na Victa, as vitaminas e faz um blend, sabe? Então, cada um faz de um jeito. Eu gosto muito de coisas autógenas, tá? Ô, Glau, o IPRF é o que eu fazia antes também, tá? A única coisa que você vai mudar é só o tubo ali e o tempo de centrifugação. Muda para o tubo amarelo. Faz um teste, vê se você gosta mais. Porque o plaquetário, ele tem um processo de regeneração do tecido melhor. O difibrina, que é o IPRF, eu usava também bastante. Hoje eu uso, acabo usando às vezes mais cabelo, em outras áreas, assim. Mas eu tô preferindo, acho que para todo que eu tô tendo de resultado clínico, isso eu tô falando de experiência minha clínica, tá? De consultório, de instituto mesmo, aqui de atendimento. Eu tô gostando mais do PRP, tá? De resultado de reparação. Então, muda o tubo só e faz um teste, vê se você vai gostar, tá? Então, o multivitamínico, o NCTF é o que eu mais trabalhei até hoje, tá? É o que eu vejo que tem bastante fatores ali que dá resultado legal. Mas tem um pessoal que está usando bastante aquele, né, protocolo da Valéria Dalcol, tem ali o pessoal usando, que está associando, mas eu não fiz o teste desse ainda, que é um multivitamínico também, tá bom? Dá para fazer. E com bioestimulador com o plasma, é bom? Não façam junto, tá? Porque na hora que vocês forem misturar ali, às vezes pode ser que coagule, não fique tão homogêneo. Então, se for fazer, faz o bioestimulador, depois faz o plasma, tá? Ou faz o plasma e o bioestimulador, mas não mistura na mesma seringa, tá? Já vi gente fazendo, mas isso não tem comprovação científica nenhuma, tá? Então, não é legal. Faça separado na pele ali e é melhor, né, do que vocês misturarem ali, coagular e às vezes ficar um coágulo no meio desse bioestimulador e o bioestimulador não
não fazer o bioestímulo legal ou aglomerar e fazer um nódulo. Então, o ideal é fazer como manda a bula, tá? Então, façam separado. Só ele com o bio, o plasma com o bioestimulador, sim, vai dar o mesmo efeito do fio, tá? Só que, por exemplo, a pálpebra inferior você não pode colocar bioestimulador injetável, né? O único que pode ir é o Astefil e tem um tipo de diluição diferente para a olheira, tá? Então, os outros não podem ir. Por isso que a gente vai para o fio, porque daí o fio ele é o único bioestimulador, porque ele é sólido, ele não vai movimentar, ele não vai granular, que pode ir nessa área, tá? Aí sim dá bom resultado, mas pode fazer o bioestimulador, ele vai fazer o quê? Um processo inflamatório, a mesma coisa do fio, só que mais espalhado. O único que eu não tô aconselhando para vocês ultimamente, que eu não tenho gostado, que eu tô vendo muitos casos, né, do pessoal tendo problema com o bioestimulador é o PLLA, tá? Principalmente em regiões móveis. Então, assim, PLLA indiquem mais para pacientes que tenham mais idade, idade mais avançada, que tenham o rosto mais cadavérico, porque tá arredondando bastante o rosto depois de um tempo e tá tendo muito nódulo, principalmente com eleva, tá? Esses dias é um artigo publicado de um colega aí, 55 casos, 35% de nódulo que deu foi o eleva, PLLA. Até mudaram agora a formulação e tudo, então cuidado, cuidado. Deixem para tecidos mais profundos, como corporal, o pessoal está usando bastante, porque daí você não tem, né, superficial aparecendo tanto. Apesar que eu tirei aqui o uso para face de Eleva, não estou usando mais, tá? Tem bastante tempo. O que eu tenho usado é Sculptra, mas só em casos específicos. O que eu mais estou usando é hidroxapatita, tá? Então, para bioestímulo de colágeno, é fios e hidroxapatita. Aí risco diminui, tá? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar então? Certo, gente? Boa noite, fiquem com Deus, bom descanso para vocês. Depois a gente manda tema da próxima live, tá bom? Beijo, tchau, tchau.